O Brasil se constitui, né, como se fosse um país onde havia uma harmonia entre as raças. Mas, na verdade, essa democracia racial ela nunca existiu. Então, nós somos 81 senadores e só temos um senador negro. Essa é uma exclusão racial da metade da população que vem do período da escravidão. Estudar a escravidão no Brasil sempre foi evitado, porque a escravidão está aí. Foi ontem. Temos 100 e pouquinhos anos de distância. O que me deixou mais, assim, triste, né, emocionada, foi em ver as ossadas de criança. Na verdade, eu falo, isto aqui é uma chacina. As escavações arqueológicas, elas são tão importantes e tão grandes, né, que o que a gente sabia sobre o processo de escravidão na cidade do Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, já teve que ser reformulado. É fundamental que a nação brasileira tenha conhecimento e percepção do que significou a diáspora africana e o sofrimento dessas milhões de pessoas. A nossa cultura, ela é sempre massacrada, judiada, maquiada. Até hoje, o Estado brasileiro não pediu perdão à metade da população pela escravidão. Quem deve pagar essa dívida histórica, que do nosso ponto de vista é o Estado brasileiro? Et si la terre du Brésil délivrait enfin ses secrets? Si ce pays affrontait les fantômes de son passé? C'est l'histoire d'une famille qui n'osait plus y croire. Une famille brésilienne qui, jusqu'à aujourd'hui, ignorait tout de son histoire et la découvre enfin. C'est l'histoire de Luis Sacopa, le patriarche de ce clan qui a dû attendre 74 ans pour que la génétique lui dise enfin qui il est. Passei a minha vida inteira em tentar descobrir minha origem. Isso aqui é um certificado aonde vem provar a minha origem, de que local eu venho. Então está dizendo que eu sou da Nigéria, o local é Iorubá, de onde vieram os meus ancestrais. Ao receber esse certificado, eu fiquei realmente emocionado. É uma coisa assim para mim muito gratificante. De nombreux Noirs au Brésil, comme Luis et sa famille, ignorent tout de leurs racines. Olha, dos meus avós, realmente eu sei muito pouca coisa. Eu sabia que eram africanos, mas eu não sabia de que país, entendeu? De onde vieram, de Angola, de Nigéria. Negro não tinha identidade, né? E a pouca que tinha ainda foi queimada. Ces Noirs, tous africains, n'avaient pas décidé de leur destin au Brésil. Meus avós foram escravos e rodaram praticamente o estado do Rio inteiro, explorado por fazendeiros, né, pela classe dominante. Nós não tínhamos provas ali.
Porque a escravidão, ela não deixou prova. Après l'abolition de l'esclavage, il y a plus d'un siècle, beaucoup de documents sur l'identité de ces Africains ont été détruits. Então é uma coisa comum isso, não é aqui comigo só que acontece. É em geral com o povo afrodescendente. Ce passé surgit et bouleverse la vie de Luis. Il bouleverse l'histoire de tout un pays. On le sait peu, mais le Brésil est un pays jeune qui s'est construit sur l'exploitation de millions d'Africains entre le XVIe et le XIXe siècle. Une histoire qui a laissé des traces. Aujourd'hui, selon les dernières statistiques, les Noirs et les Métis représenteraient la moitié de la population. L'esclavage, une blessure, un passé douloureux, enfoui sous la terre depuis plus de 100 ans. Uma coisa é você falar da escravidão no papel. Outra coisa é você encontrar os restos que esses escravos deixaram. Ce passé, certains archéologues sont désormais déterminés à le faire parler. Jeanne Cordero reconstitue méticuleusement dans son laboratoire le quotidien de ses esclaves. Aí agora você vai fazer isso, vai tirar, colocar as granadas aqui. Sous un ancien magasin d'esclaves, Jeanne a retrouvé des vestiges pratiquement intacts. Des outils, de la monnaie, des bijoux ou encore de la vaisselle. Tous imprégnés de la culture africaine. Des trésors archéologiques. Essa é uma peça que eu imagino seja muito rara, porque ela é de casca de coco, então de difícil preservação. Ela está toda decorada de forma que, simbolicamente, ela ganha valor, né? O símbolo empresta valor a ela. Então, nós temos aqui diversos tipos de contas de canutilho, essas mais compridinhas, as chevron, que são essas desenhadinhas, e essa é a única africana que foi trazida. É uma conta da Etiópia. Toda essa decoração vai ser reproduzida na África e no Brasil. Outros itens também encontrados na escavação são partes de corpos humanos. Então, principalmente dentes de indivíduos adultos e pequenos pedaços de mão. Esses pedaços de mão, eles foram basicamente encontrados entre as pedras que constituíam a fundação dessas casas. Ces objets sont les premiers éléments d'un immense puzzle. Estudar a escravidão no Brasil de uma forma mais encruada, vamos dizer assim, uma história mais viva, mais presente, sempre foi evitado. Porque a escravidão está aí. Foi ontem. Temos 100 e pouquinhos anos de distância. O que tornava pior é que no Brasil, a escravidão no Brasil nunca foi bem explicada. Jeanne sait qu'elle vit les prémices de grandes découvertes. La Terre est prête à délivrer d'autres secrets. A cidade do Rio de Janeiro hoje está em obras. E onde você cavar no Rio de Janeiro, você vai encontrar restos de escravos. Isso para nós hoje é um grande desafio. À l'occasion de la Coupe du Monde puis des Jeux Olympiques, la ville de Rio s'est lancée dans de grands projets de rénovation. La ville est en pleine mutation.
Ces travaux mettent au jour de nouveaux sites archéologiques liés à l'esclavage, opérant un tournant majeur dans les recherches. As escavações arqueológicas que acompanham a grande quantidade de obras que a cidade está recebendo nesse momento, elas são tão importantes e tão grandes, né, que o que a gente sabia sobre o processo de escravidão na cidade do Rio de Janeiro, há 2 anos atrás, já teve que ser reformulado, né? A cada dia encontramos mais fatos que possam ser relacionados com a cultura material e com a sociedade africana escravizada existente no Rio de Janeiro. Les travaux sont nombreux dans le port de Rio. Un quartier pauvre que la mairie a le projet de transformer en un nouveau pôle urbain attractif pour accueillir les nombreux touristes à venir. Mais ce quartier a un autre visage moins connu. Il a été un haut lieu de la traite des Noirs au Brésil. Et c'est dans ces rues que les toutes premières découvertes archéologiques liées à l'esclavage ont été faites. Notamment grâce à cette femme. Elle s'appelle Merced Guimarães. Elle n'est ni archéologue, ni historienne, mais elle a fondé toute seule, dans un bâtiment qui jouxte sa maison, un mémorial dédié à l'esclavage. Depuis 10 ans, elle y consacre sa vie. A consciência veio crescendo conforme a luta de manter essa história viva. Ano passado, a gente recebeu em torno de 20.000 pessoas de visitas. Mas isso é uma coisa, assim, fantástica. Levou muito tempo para acontecer o que vocês estão vendo hoje. Toute cette aventure commence chez elle il y a 20 ans. Plus précisément dans son jardin, alors qu'elle y effectue des travaux de rénovation. Sous les fondations de sa maison, les ouvriers découvrent de mystérieux ossements. Os ossos foram encontrados neste quintal, né? Teve um buraco aqui, depois teve um outro mais para lá e um outro mais para lá. Aquela marca ali, aquele quadradinho ali. Assim que eu comecei a buscar que tipo de ossos eram aqueles, que tanto os trabalhadores falaram que era de animais, a primeira coisa que eu fui ver era a arcada dentária. Eu achei uma arcada dentária inferior. E aí eu vi que não era de animais, era de pessoas, né, de gente. E depois, aí quando fomos procurando na terra, né, e aí achamos ossos curtos, ossos de cabeça, mais arcada dentária, enfim. Chaque pelletée de terre fait surgir de nouveaux ossements, par dizaines. On est en 1996. Le chantier prend alors une tournure historique. O que me deixou mais, assim, triste, né, emocionada, foi em ver as ossadas de criança, né? Eram ossadas de crianças, eu não poderia dizer que idade era aquelas ossadas, mas era de criança. 28 dépouilles d'enfants seront retrouvées sous le jardin de Merced. Enfim, foi o início dessa história, né? Foi o início dessa história. Ce que Merced découvre par hasard ce jour-là est en fait une partie d'un des plus grands cimetières d'esclaves du Brésil, dont les historiens ignoraient la localisation exacte. Les esclaves enterrés ici venaient tout juste d'arriver d'Afrique. Aqueles que não resistiam e faleciam ao chegar, eles eram enterrados nos cemitérios. Estima-se que tenha sido enterrado aqui em torno de 20 a 30 mil pessoas, mas esse número não é exato. Na verdade, eu falo
Isto aqui é uma chacina. Isso é desumana pela forma que eles foram enterrados, pela forma eles foram capturados. Não houve respeito na vida, não houve respeito na morte. Transportés sur de grands navires de commerce, maltraités, enchaînés, nombre de ces hommes et de ces femmes mouraient pendant le voyage. Aujourd'hui, les fouilles permettent d'honorer leur mémoire et de comprendre qui ils étaient. Ces esclaves étaient appelés les Nouveaux Noirs, les nouveaux Africains arrivant sans cesse dans le port de Rio. Ceux qui mouraient peu après leur arrivée étaient jetés dans une immense fosse commune près du port, mélangés aux ordures. Não havia uma preocupação de se fazer uma sepultura, né? Não havia uma preocupação, né, de fazer um enterro digno, né? Escravo, a gente já viu que é tratado como peça, né? É tratado como animal. Os ossos do cemitério de Pretos Novos, eles são altamente degradados em função da prática de inumação, da prática de enterro que se tinha naquele período, onde os ossos, os indivíduos eram colocados um sobre o outro, em valas comuns, e depois que essa vala estava cheia e que acabava o espaço, né, para enterrar as pessoas dentro do cemitério, ela era retrabalhada novamente. Então, essas valas eram reabertas, esses ossos eram quebrados, queimados, né, e espalhados pela superfície do terreno. À l'époque, la découverte de cette fosse utilisée au XVIIIe et XIXe siècle fait beaucoup avancer les recherches. Era o único das Américas que era praticamente 100% de africanos. Africanos do Congo, de Angola, de Moçambique, Costa do Marfim, alguma coisa. É que não existia um cemitério igual da forma que eles foram enterrados e a quantidade. Le Brésil est le pays qui a le plus développé le système esclavagiste sur le continent américain. En 3 siècles, 4 millions d'hommes et de femmes ont débarqué sur les côtes brésiliennes. C'est au moins 6 fois plus que les États-Unis pendant la traite. Une grande partie de ces esclaves viennent des colonies portugaises d'Afrique, comme le Mozambique, l'Angola ou le golfe de Guinée. Pour les Portugais, l'Afrique devient le réservoir d'une main-d'œuvre abondante. Ao chegar ao Rio de Janeiro, né, esses escravos passavam por uma avaliação, uma triagem, né, uma higiene de peça para serem colocados no mercado. Nas fotografias de época, em alguns desenhos, algumas litografias, aparece muito o escravo adulto. Mas a gente vê, através da pesquisa feita no cemitério de Pretos Novos, que a maioria dos corpos que estão aqui, a maioria dos corpos pesquisados, é claro, né, são de pré-adolescentes e adultos muito jovens. L'économie du Brésil se construit entièrement grâce à l'esclavage. Les Africains sont envoyés dans cet immense pays, où dès le XVIe siècle, les colons portugais veulent cultiver la canne à sucre qu'ils ont importée et développer les ressources découvertes sur ces terres.